Hoje, vamos conhecer o intrigante personagem Joabe, do Antigo Testamento. A figura enigmática que desempenhou um papel significativo no reinado do rei Davi, como comandante de seu exército. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Davi tinha pelo menos 6 ou 7 irmãos e 2 irmãs. Uma das irmãs de Davi era Zeruia, e ela teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Asael. Com base na ordem dada em 1 Crônicas, Joabe parece ser o irmão mais novo de Abisai. É provável que Joabe fosse mais jovem que seu tio Davi. Quando Davi morreu aos 80 anos, Joabe ainda estava muito vivo e ativo nas intrigas políticas do reino. No entanto, ele provavelmente não era muito mais jovem. Durante os primeiros dias do reino de Davi, Joabe era velho o suficiente para comandar o respeitoso exército. Embora seja apenas especulação, é possível imaginar Davi interagindo com Joabe e seus irmãos enquanto eles crescem juntos em Belém. A primeira menção a Joabe é encontrada em 1 Samuel 22, versículo 1, quando Davi estava fugindo de Saul, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, incluindo sua família e irmãos. Joabe, embora não mencionado pelo nome, provavelmente se uniu a Davi nesse momento para proteção contra Saul, que poderia estar atrás de toda a família de Davi. O nome de Joabe é mencionado pela primeira vez em 2 Samuel 2, versículo 13. Nesse momento, Davi era rei de Judá, e Abner comandava o exército das tribos do norte. Joabe e os homens de Davi encontraram Abner e seus homens, resultando em um confronto entre suas respectivas tropas. Abner e seus homens fugiram da batalha, mas durante a perseguição, o irmão de Joabe, Asael, alcançou Abner, sendo morto por ele. A próxima menção a Joabe ocorre em 1 Crônicas 11, versículo 6. Depois de 7 anos de reinado sobre Judá, Davi foi coroado rei de todas as tribos e escolheu Jerusalém como a capital do reino unificado. O problema era que Jerusalém estava ocupada pelos jebuseus. Joabe liderou um bem-sucedido ataque à cidade, conquistando Jerusalém para Davi. Como resultado, Joabe foi nomeado comandante-chefe do exército. Depois de 7 anos de um reino dividido, Abner encontrou-se com Davi e fizeram um pacto para unificar o reino sob o comando de Davi. Porém, Joabe, ao saber disso, chamou Abner de volta e o assassinou, alegando vingança pela morte de seu irmão. No entanto, pode-se especular que Joabe também tenha se sentido ameaçado pela presença de Abner, temendo que Davi o substituísse como comandante do exército. A resposta de Davi ao assassinato de Abner por Joabe foi intrigante. Ele lamentou a morte de Abner e enfatizou sua inocência no caso. Isso está de acordo com o caráter de Davi. Mas em 2 Samuel 3, versículo 39, ele exclamou que os filhos de Zeruia, a mãe de Joabe, eram fortes demais para ele, embora fosse o rei de Israel. Por que Davi não simplesmente matou Joabe ou o removeu do comando do exército? Parece que Joabe, à frente do exército, representava de certa forma uma ameaça a Davi, e que a lealdade do exército estava mais com Joabe do que com Davi. Muitos anos depois, Absalão, filho de Davi, se revoltou contra seu pai. Absalão nomeou seu primo Amasa, que também era primo de Joabe, para comandar seu exército. Após a revolta ser reprimida, Davi tentou substituir Joabe por Amasa como comandante do exército. No entanto, quando Joabe descobriu isso, ele matou seu primo e manteve seu controle sobre o exército. Um aspecto curioso sobre Joabe é sua devoção ao comando do exército, apesar de não demonstrar interesse em se tornar rei. Ainda assim, ele estava disposto a eliminar até mesmo membros da família que pudessem ameaçar sua posição. Sua lealdade a Davi permaneceu forte até quase o final da vida do rei. Durante um ataque a uma cidade, Joabe chamou Davi para reivindicar a vitória. Ele também liderou a derrota de Absalão, o rebelde, e encorajou Davi a sair e acolher as tropas. Em outro momento, quando Davi decidiu fazer um censo de Israel, Joabe tentou dissuadi-lo, mas seu conselho foi ignorado, e as consequências foram graves. Joabe, embora implacável em proteger sua posição, cuidou dos interesses de Davi. Sua lealdade era inabalável, até o ponto em que se aliou a Adonias contra o sucessor escolhido por Davi, o rei Salomão. Joabe não hesitava em derramar sangue, especialmente daqueles que consideravam uma ameaça. Além disso, estava disposto a executar tarefas difíceis em nome de Davi. Um exemplo notável foi seu papel no caso de Davi com Batseba. Quando Davi enviou Urias,
marido de Batseba, de volta à frente de batalha, levou consigo uma mensagem para Joabe. Ele deveria garantir a morte de Urias em uma batalha iminente. Joabe pareceu não ter hesitação em fazer isso, mesmo que Urias fosse um dos soldados de elite do exército de Davi. Joabe também não tinha problemas em ignorar ordens de Davi, se considerasse que isso estava no melhor interesse do rei. Isso fica evidente na rebelião de Absalão. Davi deu instruções explícitas a seu exército e comandantes para não machucar Absalão. No entanto, quando Joabe encontrou Absalão preso em uma árvore, não hesitou em matá-lo. Ele sabia que enquanto Absalão estivesse vivo, representaria uma ameaça a Davi e seu reinado. Joabe não hesitava em desafiar Davi, se isso significasse manter sua própria posição à frente do exército. Pelo menos 2 vezes, ele matou homens que Davi tinha pensado em nomear para liderar o exército em seu lugar. E Davi se sentia impotente para lidar com a insubordinação de Joabe. Mas Joabe cometeu um erro fatal. Salomão era o herdeiro aparente de Davi. No entanto, outro dos filhos de Davi, Adonias, era ambicioso e tentou usurpar a coroa para si. Ele obteve o apoio de alguns dos principais homens do reino, incluindo Joabe. E então ele agiu para se autoproclamar rei. Quando Davi soube dessa rebelião, coroou Salomão como rei, encerrando a breve insurreição. Embora Davi não tenha punido aqueles que se aliaram a Adonias, deixou instruções para que Salomão lidasse com eles. Especificamente, deixou claro para Salomão que Joabe não deveria morrer em paz. E no final das contas, Salomão ordenou a morte de Joabe. Por que Joabe escolheu se aliar a Adonias em vez do herdeiro designado por Davi? Não nos é dito. Mas, dado o desejo de Joabe de comandar o exército, é provável que Adonias tenha oferecido a ele essa posição. Assim, ele fez uma escolha fatal que no final custou sua vida. Joabe desempenhou um papel crucial nas conquistas de Davi sobre as nações vizinhas e na consolidação do império. Sem Joabe, as coisas poderiam ter tomado um rumo bem diferente. A relação entre Davi e Joabe era complexa. Davi dependia de Joabe, embora sentisse que não tinha total controle sobre ele. Cresceram juntos, enfrentaram o exílio juntos, e juntos construíram um império. A era dourada de Israel foi o reinado de Davi, e ao seu lado estava seu sobrinho Joabe. Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus, e Deus o usou poderosamente. A característica de Joabe parece ter ficado aquém da de Davi. No entanto, Deus também o usou na construção do reino. Assim como Davi e Joabe, mesmo com nossas imperfeições, Deus pode nos usar para cumprir seu propósito na criação e em seu reino. Fiquem conosco para explorar mais histórias como essa e aprender mais lições que podemos tirar delas. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.